Oi, meu povo! Se você é mãe ou pai e tá pensando em colocar seu filho na escolinha e tá cheia de dúvidas, cheia de insegurança, não sabe por onde começar, não sabe se é o tempo correto para isso, vem aqui comigo que eu vou te contar a minha experiência, a nossa experiência de ter colocado a Lily numa escola em um outro país, um outro idioma, uma outra cultura e mostrar pra vocês como que foi a preparação, o que que a gente fez, como foi a adaptação dela, como foi a nossa adaptação e te dar alguma dica, né, daquilo que pode ser aplicável aí na sua família. Então, bora comigo. Então, gente, eu recebo muita mensagem com relação à questão da maternidade. Compartilhei que agora em setembro a Lily entrou na escolinha, né, entrou na escola e mostrei como que foi, assim, um pouco da adaptação dela, mas eu nunca vi aqui no YouTube pra falar de fato com vocês como que foi essa questão. A única coisa que eu compartilhei foi o primeiro dia de aula, que tem um vídeo aqui, como que foi o primeiro dia de aula. E foi um dia, assim, de muita felicidade, ansiedade, sim, mas também muita felicidade por tudo aquilo que a gente plantou durante os 3 primeiros anos da Lily. Então, assim, de início, não era o nosso objetivo colocar a Lily na escola antes dos 5, 6 anos. O nosso objetivo desde o começo era colocar ela quando fosse realmente obrigatório no Brasil, que é com 6 anos. Logo quando a gente veio para a Espanha, a gente ficou na dúvida se realmente também era essa obrigatoriedade da idade, né? E aí quando a Lily ia fazer, tava com 2 anos e 9 meses mais ou menos, o ayuntamento nos ligou, né? Nós já estávamos aqui na Espanha, a prefeitura nos ligou e falou, olha, a Lily esse ano vai fazer 3 anos e seria interessante ela ir para a escola. E nós já ficamos perguntando, é obrigatório e tal, e várias vezes na reunião também a gente perguntou, é obrigatório na Espanha a criança com 3 anos ir para a escola? E não é obrigatório. Né? É obrigatório mesmo a partir dos 6 anos, mas é muito comum as crianças já irem desde cedo, desde os 6 meses, 1 ano de idade, e com 3 anos a maioria já está na escola, né? Aí a gente fez toda a entrevista, eles tirou todas as nossas dúvidas, como que funcionava, e aqui em fevereiro começa a abrir as portas das escolas para que os pais possam ir conhecer as escolas. E nós já tínhamos uma em mente, que é a única escola que é particular e concertada aqui na Espanha. Então a gente já tinha essa em mente, mas nós fomos ver para ver se a gente se sente segurança. O que eu tô falando com isso desde o começo? É que quando a gente pensa na questão de ir para a escola, a gente precisa ter todos os artifícios para a gente se sentir seguro com relação a essa decisão. Que não seja uma pressão social, que não seja algo que porque fulano disse, porque ciclano disse, tem que ser algo que tenha a ver com a realidade da família e algo que tenha a ver principalmente com a criança, se a criança está pronta ou não para ir para a escola. E aí nós vimos a escola, sentimos muito seguros, gostamos da escola e aí nós decidimos que se for para ela entrar seria apenas nessa escola. Como essa escola é um pouco concorrida, no nível 4, 5, não tem muita vaga, é raro ter vaga. Então a gente decidiu colocar ele na seleção do ano passado, né? Pra ver se ela entraria. Eu falei, Deus, tá nas tuas mãos. O Senhor que sabe, se tiver que ela passar, ela vai passar. Né? Apesar de ter algumas menos vagas do que estavam concorrendo, a Lily passou e foi chamada. E nesse período eu sempre orando, pedindo orientação para Deus. Deus, essa é a escola, Senhor, prepara a professora, prepara os colegas. Eu sempre estava em intercessão com relação a isso e também para que o Senhor acalmasse meu coração, me desse estratégias para eu viver esse momento de uma maneira leve e que eu pudesse passar essa leveza para ela também. Então, desde esse período, a gente, que começou ali em janeiro do ano passado, né, de a gente começar a pensar de fato a escolinha para a Lily. Mas a gente sempre falava para ela sobre a questão da escola. Ela já tinha tido uma vivência com a vovó dela, que é professora de ensino infantil. Foi com ela para a escola um dia, no finalzinho da tarde, para poder ver como é que era o ambiente da escola, ver as outras crianças. Ela se deu super bem, interagiu com as outras crianças maiores e dançou e brincou. Então ela teve essa vivência ali do ambiente, do que era o ambiente da escola. Então a gente sempre estava falando para ela como é que era o ambiente, que tinha uma professora, que tinha um tempo para todas as coisas, que tinha um tempo de brincar, tempo de fazer tarefa.
foi falando de maneira bem lúdica como que era essa questão da escola. E aí, dentro das atividades do dia, eu fui colocando um pouquinho de que era a escola, né? Então, a gente fazia tarefinha, a gente brincava, tinha, assim, uma dinâmica de como que seria a escola, né? E foi levando isso de maneira bem leve. Falei pra ela sobre o uniforme, que ela ia ter um look e tal. Isso foi deixando leve dentro do ambiente dela, que isso é muito importante, né? Dentro do que ela entende. E, ao mesmo tempo, isso foi trabalhando dentro de mim também, essa segurança de que ela estaria bem. Porém, a maior segurança dela, que fez ela ter uma adaptação super tranquila, o primeiro dia de aula dela foi maravilhoso, começou desde sempre. Eu dar segurança para ela, né? O dar segurança e dar independência, autonomia, não é deixar a criança fazer as coisas sozinha, é ensinar com a criança fazer as coisas. Então eu sempre fiz isso com a Lili, ensinava ela a fazer as coisas, como que ela poderia fazer, como que ela tinha que se virar, né? O que que ela teria que usar, quais as palavras que ela teria que usar para ser entendida. Então foi algo que a gente foi trabalhando desde o início. Como que ela pede para ir no banheiro, como que ela pede água, como que ela fala o que ela tá sentindo, como que ela controla as suas emoções. Isso foi trabalhado desde ela bebezinha, né? Então foi algo, não foi uma preparação de tipo de janeiro até agosto, até setembro. Foi uma preparação de 3 anos, né? Que a gente sempre preparou ela pro mundo, né? A gente sempre preparou ela para fora das 4 paredes. E isso acaba que deixou ela muito mais segura. E no primeiro dia de aula, a gente conversou com ela como que seria e tudo mais. Ela achou que a mamãe iria, eu falei que não, a mamãe não vai. Mas ela foi super segura, inclusive ela via os coleguinhas chorando, ela ia lá, queria abraçar, falava que tava tudo bem. Com uns, ela até colocou a mão na cabeça, começou a orar, abraçou. E a gente ficou surpreso, apesar da gente ter plantado tudo isso, mas a gente vê a concretização daquele nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho sendo concluído é muito bom. Então foi assim, maravilhoso. Nós saímos chorando mais pelas outras crianças que estavam chorando do que para a nossa. A nossa não chorou, nós não choramos. E assim, foi maravilhoso. Apesar de eu chegar em casa e ter ficado meio tenso, uma semana assim meio pensativa, mas eu não deixei transparecer essa minha preocupação para ela. Deixei que ela ficasse muito segura e muito tranquila. E, acima de tudo, eu tinha que ter essa tranquilidade. Conversei com a professora antes, eu conheci o ambiente da escola, pesquisei sobre a escola, estudei sobre o método de ensino da escola e isso me deixou segura para que eu pudesse passar essa segurança para ela. Então, a criança precisa estar segura. Depois eu vou fazer um vídeo com um passo a passo melhor, e agora eu tô fazendo mais o meu relato, nosso relato do que realmente de fato aconteceu. E uma coisa também muito importante, que era um checklist pra gente autorizar a Lili a ir à escola tão cedo, ela está desfraldada. O processo de desfraude da Lili teve alguns altos e baixos, que depois eu vou até trazer um vídeo pra vocês, se vocês quiserem. Comenta aí se vocês quiserem um vídeo sobre desfraude, que foi um desfraude totalmente fora do comum. E foi algo que a gente precisou fazer, né? Mas foi de uma maneira tranquila também. Não foi forçado, porque eu tinha muito medo dela ter um continuamento de bexiga, ter problemas futuros e tal. E ela desfraldou 2 semanas antes de ir pra escola. Então ainda ficou ali aquele momento meio seguro. Ela já foi sem fralda pra escola, já não usava mais. Já tinha completado até do cocô e do xixi. Apesar da escola dela trabalhar essa transição do desfraude na sala de aula também, mas eu não queria ter ninguém trocando fralda dela, se é que vocês me entendem. Então, ela foi também desfraldada, foi super segura, super adaptada com a fala, uma coisa que também eu até falei num vídeo sobre maternidade fora do Brasil, né, falando sobre a questão da linguagem, que a Lili já se comunicava super bem desde 1 ano e meio, 2 anos, já se comunicava, já se expressava muito bem. Porém, em uma outra língua, né? Espanhol. E a gente foi trabalhando também isso de maneira leve, desde que a gente chegou aqui. A questão dela falar, dela se expressar, dela dizer palavras simples, frases simples. Então, ela já soube se expressar desde os primeiros dias de aula. E hoje, já tem 6 meses, mais ou menos 6 meses que ela tá na escola, e ela já fala super bem o português, graças a Deus não perdeu o português, não perdeu o sotaque, né?
e já fala fluentemente o espanhol e fluentemente o catalão. E isso é maravilhoso, porque ela tá aqui com uma criança que só fala em catalão, ela conversa com ela em catalão, vira, fala em espanhol, fala com o professor em catalão, fala em espanhol, castelhano, como queiram dizer, de forma tranquila, de forma fluida, assim, bem leve, é surpreendente até mesmo para nós. E na escola dela, ela também tem contato com o francês, ela tem aula de francês, inglês e o alemão, que às vezes ela quer aprender algumas palavras e fala ali com o vovô e tal, e ela gosta um pouco do alemão. Então, foi algo que pra mim era um bicho de sete cabeças, eu achava que eu ia sofrer demais. Mas a minha preparação, por eu achar que eu ia sofrer demais, eu fui me preparando desde sempre. Então, se você tá nesse momento de ansiedade, de será que coloca, será que não coloca, olha pro seu filho primeiro. Olha se ele realmente tem a necessidade de ir. É uma necessidade dele, uma necessidade sua? É uma necessidade que você quer trabalhar, voltar a trabalhar, fazer sua rotina? Ver se ele realmente está pronto. Se ele não está pronto, espere ele estar pronto para poder você ter uma transição tranquila, porque não adianta, porque eu tenho que colocar ele na escola, mas eu vou ficar sempre saindo, eu vou ficar com minha mente fora, eu não vou estar bem com isso. Então, olhe para a criança, vê se ela tá bem. Muitas crianças têm indicação para ir para a escola mais cedo porque tem dificuldade de fala, tem dificuldade de socialização, precisa de um gasto de energia maior, alguma coisa nesse sentido, e é uma indicação lógica, assim, e tranquila para você ir para a escola, mas também no caso da Lilia, ela não tinha nenhuma dessas indicações, ela interagia super bem, falava super bem, mas foi uma escolha nossa com relação à escola que a gente queria, e devido à realidade que a gente tá, né, não é uma cidade grande, que tem várias opções de escola, e nós temos uma escola maravilhosa aqui na região, que é essa que ela tá agora, e a gente decidiu tomar essa decisão, né? E olhe pro seu filho, ver se ele realmente está pronto. Não vá sobre as pressões do tipo, porque a criança tem que ir cedo para poder se relacionar. A Lily não aprendeu a se relacionar com outras crianças, ela aprendeu a se relacionar comigo e com o pai dela. Ela aprendeu a expressar os seus sentimentos, não foi com outras crianças, foi comigo e com o pai dela. Ela não aprendeu a ter segurança lá fora e ter independência e ter autonomia na escola. Ela aprendeu comigo e com o pai dela, entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente quer terceirizar para a escola, terceirizar para outros coleguinhas, sendo que a gente também pode ensinar isso. É claro que precisa de dedicação, precisa de você estar ali totalmente entregue à maternidade, e era algo que eu tinha planejado, tá? Mas é porque você é privilegiada, que não sei o que você pode fazer isso. Foi algo que eu planejei há muito tempo. Eu planejei quando eu havia casado com o Ronaldo, e a gente planejou que nos primeiros anos da maternidade eu ia me dedicar 100% à maternidade, apesar de eu acreditar que eu não ia ser uma boa mãe. Às vezes passa na minha cabeça, realmente eu não sou uma boa mãe, mas isso é da maternidade, né? Mas eu quis me dedicar a isso, né? E claro que eu sei que tem mães que não têm esse tempo de 100% a dedicação, mas a gente sabe que nós mães, nós entregamos muito mais de nós, muito mais daquilo que a gente pode, porque é mais forte do que a gente, né? Então eu sei que dentro das suas limitações, dentro do seu aprendizado, dentro do seu tempo, eu tenho muitas limitações. Demais, gente! Dentro, assim, de tudo que eu não imaginava que eu ia ser capaz, eu consegui, né? Então, é possível dar certo, mas é preciso ter um alinhamento entre os pais, ter o mesmo entendimento, né? A mesma concepção, a mesma ideia do que fazer com o filho, olhar para o filho e ver como que ele tá, qual o momento que ele está, e não forçar nada, ser algo leve, para que realmente não seja algo traumático, nem para você, nem para a criança. Para a criança vai ser bem mais leve e tudo mais, mas pra gente é um pouco mais... A gente sente dor, a gente sente culpa. A gente sabe como é que é a culpa materna. Então, o que eu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente. Foi tudo maravilhoso. E já estão chegando aqui da escola, então vou ter que finalizar esse vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários se tem alguma dúvida, algo que você quer acrescentar e que eu possa fazer outro vídeo, deixa aí nos comentários, se inscreva. Se esse vídeo te ajudou, deixa um valeu demais. Se quer mais conteúdos, se torne membro, clique em se torne membro, escolha uma das comunidades lá e
Beijos de luz. Tchau!